Isso é para avisar que pode acionar a justiça. Isso. Como se fosse um aviso para o clube, não Mas para o torcedor. quem avisa é porque não quer ficar mais, né, gente? Me ajuda aí. Ô, Brax, quem coleciona manchetes assim não pode dizer que tá tudo bem, não, tá? A gente tem que corrigir, a gente tem que entender o cenário, mas não tá tudo bem, não. Teve um dia aqui no programa que eu falei sobre a dívida circulante do Cruzeiro. E aí o Fael insistiu, não, você falou a dívida do Cruzeiro, e por um erro eu posso ter realmente deixado de falar que era dívida circulante. Mas você não falou que tinha acertado tudo lá no Atlético? Não acertou, não? Você falou, eu tô feliz porque pingou lá. Salário, então no dia eu falei, não. Imagem, E por que Tem eles estão luvas notificando agora. então? Na justiça. E por que está entrando na justiça então? E, Hugão, vale destacar sempre, são 700 pessoas na recuperação judicial do Cruzeiro que não receberam, Tudo bem, eu já que expliquei isso não mil receberam o vezes. salário, Ok. FGTS e tudo mais enquanto trabalharam lá. Só para Isso. deixar claro. Estamos na recuperação judicial, vou ter tempo de explicar. Já expliquei 1000 vezes isso aqui no programa, que existe uma fila, existe critério 1, critério 2, critério 3. O que você ouve é o Marcelo Moreno reclamando, o Mano Menezes reclamando, que são critérios 5. Eles vão receber depois que todo mundo tiver que receber. Agora, se você quiser, você pode conversar com funcionários do clube que estão trabalhando lá, que estão recebendo seus direitos, que não receberam naquela época crítica lá. Eu já expliquei isso 1000 vezes aqui. Agora, a minha pergunta mesmo você não respondeu. Você disse sobre o pagamento que teve aqui. Por que eles estão reclamando, notificando, entrando na justiça e tal, sendo que eu falei que não tinha acontecido isso? Estão reclamando de luvas que são Isso. parte desse acordo, que não fazem parte do salário que o Galo havia acertado. Tá, então não pingou tudo. De luvas. Então não pingou tudo. De luvas. Então não acertou Ok, tudo. Mas então lá não vamos... pinga, não. Lá chove. O que não Chover pingou, como? Tá faltando? não Que é pingou foi gol, mas mesmo assim, o senhor tá alegre e o Jardim também. O Jardim tá dizendo que esse empate foi justo. Um jogo equilibrado. Se eu pudesse dar uma nota mais ao Cruzeiro na primeira parte, teve a situação do Christian e do Caio Jorge que a gente podia ter se adiantado no marcador. E na segunda parte temos essa situação do Villalba que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. Uma relva muito boa, mas que, sinceramente, deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados. Porque este tipo de relva, a velocidade do jogo é completamente diferente. E eu acho que a equipa não se adaptou bem. Houve alguns passes, algumas circulações que não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos alguns erros principalmente de passe, na fase de construção. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa. Vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os fãs, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. Gente, é necessário que a gente possa dar destaque, sem dúvida nenhuma, para jogadores como o Matheus Pereira, que ontem fez a bola circular muito bem. Teve uma jogada, umas 2, 3 jogadas que ele fez, que eu falei, mano, como que ele pensou nessa possibilidade? E a coisa quase aconteceu. Mas é necessário que a gente fale sobre 3 peças primordiais para essa defesa do Cruzeiro, tá espetacular. Fabrício Bruno, Vidalba e Cássio. Espetacular, principalmente porque o Vidalba ontem fez um gol tirando aquela bola em cima da linha no finalzinho do jogo, onde o Corinthians não merecia sair com a vitória. E seria muito injusto o Cruzeiro voltar com um resultado negativo lá de São Paulo. Se eu falar pra vocês, foi uma partida espetacular do Cruzeiro? Não, não foi. Mas foi uma partida onde o Cruzeiro, mesmo não atuando da forma que a gente queria, ele não abdicou do seu estilo de jogo, que é criação, que é jogo ofensivo, que é diminuição de espaço. Aí, ó, isso que eu tô falando sobre essa bola tirada aí do Lucas Vidalba. De pressionar o adversário e complicar muito a vida dele. Agora é necessário também que a gente entenda que numa tabela planejada, você empatar um jogo contra o Corinthians fora de casa não é nenhum absurdo. Queria a vitória, mas é necessário que a gente entenda que agora o resultado primordial é a vitória dentro de casa no próximo final de semana, e quando enfrentarmos o Corinthians, se Deus quiser, ainda no topo da tabela, dentro de casa, a gente conseguir esse resultado positivo. Ô Bel, e primeiro vou parabenizar os torcedores cruzeirenses, a minha nação azul, que mostrou ontem uma fake news que foi revelada ontem, viu? Porque a torcida do Corinthians só canta quando eles estão no ataque. Durante toda a transmissão se ouvia a torcida do Cruzeiro cantando a plenos pulmões. E o time do Cruzeiro não se abdicou do seu principal fator, que é você subir a marcação,
prejudicar a saída de bola do adversário, forçar ele ao erro, mas é muito difícil você enfrentar também uma equipe tão tradicional como a equipe do Corinthians. Isso é um fato, gente, isso é verdade. Existem equipes tradicionais. A equipe do Corinthians é uma dessas equipes que estava jogando nos seus domínios. E aí, olha só, gente, a gente tem que falar de Lucas Vidalba, nós temos que falar de Kaique, nós temos que falar do Fabrício Bruno, temos que falar do Cássio, porque a nossa defesa, gente, é algo espetacular. No início do ano, você era muito contestado, agora com o Leonardo Jardim, pelo seu método de jogo, que geralmente sobe essas linhas, e aí só sobra realmente para o jogador dar aquele combate no 1 a 1, leva grande vantagem quando é o Fabrício Bruno, que é um cara que tem velocidade, que tem força, impõe ritmo na partida também. Matheus Pereira também, ontem ele fez umas jogadas que eu fiquei pensando assim, cara, de onde que ele tirou esse pensamento, essa criação de fazer isso? E faltou realmente o gol do Cruzeiro. E o que acontece também é que os times já estão treinando para essa pressão do Cruzeiro, né, Hugo? Exato. Então já estão sabendo como é que o Cruzeiro joga, vai dificultar mais. Eles percebem que os 30 primeiros minutos do Cruzeiro são os 30 primeiros minutos, tipo assim, de muito sufoco em cima do adversário. Que é aquele momento que o adversário está estudando ainda o que fazer na partida e o Cruzeiro vai lá e não abdica de jogar e já força muito bem o jogo. O que acontece também é que, por mais que... Defesaça do Cássio aí, e aí a próxima jogada é essa jogada aí que o Lucas Vidalba, isso pra mim é um gol. Isso pra mim é um gol. Você voltar com um empate lá de São Paulo garantindo a liderança é um gol. O Vidalba tirar essa bola aí. E o camarada que dá raça, dá sangue mesmo, legítimo argentino que joga mesmo com a camisa do Cruzeiro. É esse tipo aí aí. a classificação, o Cruzeiro segue na liderança, o Flamengo ali encostado no Cruzeiro. Palmeiras com 2 jogos a menos, Flamengo com 1 jogo a menos, mas pro Cruzeiro se manter nisso é manter esse batidão. É ganhar dentro de casa, buscar um resultado bom fora de casa, que vai dar tudo certo se Deus quiser. Eu só quero frisar que nós temos um jogo a menos. Nossa. Nosso Flamengo. Tá, claro. Né? Que é o que eu tô me apegando agora pro time dele não ser campeão. A bancada arco-íris, gente. Veste camisa de todo mundo para poder lutar contra o Cruzeiro. Inclusive você está comemorando aí com um monte de time nos últimos anos aí, quando consegue bater o Galo. Já Faço o meu papel, que é a zoeira no programa, sabe, Rafael Lima? Mas torcer mesmo especificamente, eu não sou como você, que tem hiperfoco no Cruzeiro e a torcida atlética. Às vésperas de completar 39 anos, Hulk continua letal. Pelo menos quando o assunto é esse aí, ó. Bola na rede. Apesar do momento um pouco complicado do time, o atacante segue acumulando marcas expressivas. Com os gols diante do Palmeiras, por exemplo, o jogador se tornou o 8º maior artilheiro em atividade no mundo. São 447 gols na carreira. Até Neymar foi superado pelo camisa 7 alvinegro nesse ranking. No momento, Hulk está empatado com o bósnio Dzeko e só 5 gols atrás do inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique. Diante do Bucaramanga, nesta quinta-feira em casa, Hulk tem a chance de melhorar ainda mais os números pessoais e coletivos. Afinal, nessa história de artilharia, o Atlético segue como peça importante dessa conta. Até aqui são 129 gols em 257 jogos pelo Galo. O clube pelo qual o Hulk mais balançou as redes na carreira. E não faltou repertório nesse tempo, viu? Ele marcou 101 vezes com o pé esquerdo, 20 com o pé direito, além de 8 gols de cabeça. Pelo visto, o lado artilheiro do atacante tá em dia, né? Uma grande arma para o Atlético em busca de um rendimento melhor em campo. Começando pela partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. Sempre foi, sempre será a nossa referência técnica, ídolo, e a minha esperança de organização, de tomar frente para uma conversa entre as partes, entre treinador, diretoria, entre os atletas ali. Ele tem esse poder pela braçadeira de capitão que carrega muito bem, de organizar, ajudar a organizar a casa. Mas o Hulk hoje não terá os holofotes na partida, pelo menos na análise da imprensa e do torcedor. A gente vai ficar de olho em peças como o Rony, como o Scarpa, como o Igor Gomes e como eles vão corresponder depois de todo esse cenário do que aconteceu. Agora, Brax, voltando na imagem dos jogadores com o bolso para fora, não dá para dizer que um clube que colecionou manchetes como essa, como a de jogador se despedindo dos companheiros na cidade do Galo, de jogadores notificando o clube. É importante que um atleta até me falou, Bel, que não é pedido para sair do clube essas notificações, né? Para deixar claro para o torcedor. Isso é para avisar que pode acionar a justiça. Isso. Como se fosse um aviso para o clube, não Mas para o torcedor. mas quem avisa é porque não quer ficar mais, né, gente? Me ajuda aí. Brax, quem coleciona manchetes assim, não pode dizer que está tudo bem não, tá? A gente tem que corrigir, a gente tem que entender o cenário, mas não está tudo bem não.